Olá! Você que tem dificuldades em criar novas combinações de looks, que sempre tem a sensação de nunca ter o que vestir e acaba sempre repetindo as mesmas roupas, você que quer aprender a criar combinações de cores e estampas, você que quer disfarçar um estômago alto ou alguma outra parte do seu corpo que você não gosta, você que acha que já passou da idade de aprender a se vestir e de se sentir bem, finalmente chegou a primeira aula dessa semana de moda gratuita e online. Seja muito bem-vinda! Eu sou a Marina Gazola e ensino mulheres a estarem sempre seguras e bem vestidas para qualquer ocasião, independente do formato do seu corpo e do tamanho do seu bolso. E o melhor de tudo, usando as roupas que você já tem em casa. Eu sou uma mulher segura e bem vestida para toda e qualquer ocasião. Eu me sinto melhor e mais bem vestida. Hoje eu me sinto uma mulher muito mais segura e bem vestida para qualquer ocasião. Hoje sinto-me uma mulher bem mais confiante e bem vestida para qualquer ocasião. Beijinhos! Estar sempre bem vestida e segura não tem nada a ver com a quantidade de roupas que você possui ou com o formato do seu corpo como você pensa. Tem a ver com conhecimento. Olha só, a construção do seu look é como uma construção de uma casa. Você começa pela base, ou seja, pelas peças que vão definir a sua silhueta. Depois você escolhe a cor, nesse caso, a cor que mais valoriza a sua pele. E por último, adiciona a decoração, ou seja, o seu estilo único e pessoal. O problema começa quando, por falta de conhecimento, erramos sem ter consciência disso. Você precisa conhecer o formato do seu corpo, saber com clareza os pontos fortes que precisam ser valorizados e o que você não quer mostrar. Em seguida, você precisa entender os seus gostos e preferências e como eles se relacionam com a sua personalidade, o seu jeito de ser. E depois, juntar tudo isso com as necessidades do seu dia a dia. Com esses conhecimentos, você vai saber como combinar as peças, cores e estampas para criar uma silhueta bela e harmônica que valorize a sua beleza. Milhares de mulheres pelo Brasil e pelo mundo afora já foram transformadas por esse conhecimento. E agora estão sempre bem vestidas e seguras todos os dias. E o melhor, economizando muito dinheiro com isso. Eu sei que isso parece difícil de acreditar, sei que você deve estar aí pensando que isso é bom demais para ser verdade e que eu devo estar exagerando. Mas veja só esse vídeo aqui. Eu estou economizando muito. E estou gastando muito menos dinheiro. Já economizei bastante. Eu economizei bastante, porque eu fazia muita compra errada. E daí você vai numa loja, a pessoa às vezes quer vender e fala assim para você, isso tá bom. E você olha, você não acha que tá bom. Agora, com conhecimento, você sabe o que pode te favorecer. Acredite, para se sentir elegante e bem ao se vestir, basta saber combinar as coisas que você já tem no seu guarda-roupas com as suas necessidades diárias, a sua rotina, a sua personalidade e o seu estilo de vida. E também, na hora de fazer compras, ser coerente com tudo isso, comprando apenas aquilo que vai combinar com o que você já tem em casa. Eu também não acreditaria nisso se não tivesse visto com os meus próprios olhos a transformação que todas essas mulheres passaram após conhecerem a minha técnica. Agora eu faço compras todo dia dentro do meu guarda-roupa. Olhar as cores que te favorecem, olhar o que combina, compor os looks e descobrir que, às vezes, de uma peça você consegue montar inúmeros looks. A descoberta mais fantástica que eu achei foi identificar o meu estilo pessoal, porque hoje eu compro as roupas que me favorecem, nada encalha mais no meu guarda-roupa. E a maior descoberta que eu fiz foi que não era necessário eu gastar rios de dinheiro para ficar elegante, para ficar mais jovial. Viu só como é possível? São resultados incríveis, não é mesmo? Eu tenho um brinde especial para você. Eu preparei um resumo em PDF dessa aula para você consultar sempre que você precisar. No fim da aula, eu vou te contar como você faz para receber o seu. E olha, para receber o brinde, você precisa assistir a aula inteira. No final da aula, eu vou te explicar como você receberá o brinde que eu preparei. Antes de entrar no conteúdo dessa aula, eu quero te contar como é que eu desenvolvi a minha técnica transformadora. Eu sempre quis me sentir segura e admirada, mas eu não sabia como. Eu imagino que com você seja assim também. Eu fui uma adolescente cheia de complexos com a minha aparência. Eu era super insegura com o meu próprio corpo, eu tinha vergonha de tudo.
mas sempre fui uma grande apaixonada por moda. Eu sonhava em poder usar roupas que me vestissem bem e me sentir bonita com elas. Eu via mulheres como a minha mãe e a minha avó como símbolos de elegância. Eu morava numa cidade do interior, uma cidade muito pequena. Lá todo mundo conhecia todo mundo. E eu lembro de ouvir as pessoas comentando sobre elas. Eu queria ser como as duas. Eu queria me sentir bem ao me vestir, me sentir elegante. Isso parecia tão natural para ela, sabe? E eu simplesmente não sabia como fazer isso. Eu sempre acreditei que a primeira forma de expressarmos a nossa personalidade é através da forma como nos apresentamos ao mundo, como nos vestimos. E eu não estava feliz com a forma que eu me apresentava ao mundo. Uma vez eu ouvi uma frase assim: você tem somente uma chance de causar uma boa primeira impressão. E ela me marcou muito. O tempo passou e o destino me levou para outros caminhos. Eu acabei seguindo uma carreira na odontologia como professora universitária, mas eu nunca deixei a minha grande paixão de lado. Mesmo em outra profissão, a moda sempre esteve presente na minha vida. Como professora universitária e dentista, eu estava sempre ligada no que estava acontecendo no mundo da moda. Eu queria conhecer mais, aprender mais, encontrar um caminho, uma solução. E eu entendi que a forma como nos apresentamos ao mundo diz muito sobre o nosso estado de espírito, nos dá segurança e mexe com a nossa autoestima. Comecei a pesquisar tudo sobre moda e entendi que precisava aprender muito ainda. Então eu mergulhei nos estudos, fiz muitos cursos nessa área, passei madrugadas sozinha lendo, estudando, vendo vídeos e aprendendo cada dia mais. Eu fui atrás de tudo que existia sobre moda e o resultado disso eu vou passar aqui hoje para vocês e nas 3 aulas dessa semana de moda. Já perceberam que existem mulheres que parecem estar sempre de bem com a roupa que estão vestindo? Para minha mãe e para minha avó, isso parecia ser natural. E eu não conseguia entender como isso poderia ser assim natural para algumas mulheres e tão difícil para outras. Depois de tanto estudo, eu comecei a perceber um padrão nas mulheres. Eu comecei a ver em minhas amigas, minhas alunas, pacientes, uma grande dificuldade em estar bem com a sua forma de vestir. E mesmo aquelas que pareciam sempre fazer as escolhas certas, não eram tão natural assim. Então, em uma virada do destino, eu abandonei a carreira odontológica e resolvi me dedicar exclusivamente à minha grande paixão, a moda. Eu abri a minha loja multimarcas e descobri que poderia sim ajudar as mulheres a estarem em paz com o seu guarda-roupas. Durante esse tempo, eu vi meninas que tinham centenas de peças de roupas, muitas sem nunca ter usado e ainda reclamando que não tinham o que usar para um determinado evento. Eu vi também mulheres que estavam sempre na moda, que gastavam uma verdadeira fortuna em roupas, mas nada que vestiam lhes caía bem. Analisando cada caso, era muito nítido que o problema não estava nas roupas que elas usavam. Não era uma questão de comprar uma roupa de uma marca ou outra, de serem peças caras ou baratas, e muito menos de ter muitas peças em seu guarda-roupas. E olha que algumas dessas mulheres tinham muitas roupas mesmo. Eu vi também que o problema não era o tipo de corpo ou peso de cada uma delas, e muito menos a idade. Juntando tudo que eu estudei com os exemplos que eu via na rua, na televisão e na internet, tudo ficou muito nítido para mim. Era óbvio onde estava o problema daquelas mulheres. O problema era pura e simplesmente falta de conhecimento. Conhecimento do seu próprio corpo e do que lhe cai bem ou não, da clareza dos seus gostos, influências e do seu próprio estilo e principalmente de não saber como combinar as peças que já tem em casa de modo a valorizar o seu corpo e formar looks desejados para cada ocasião. Na minha loja, na hora de atender uma cliente, era nítido quando a sua falta de conhecimento estava atrapalhando nas escolhas das peças. Ela escolhia peças bonitas e que estavam na moda, mas que não valorizavam a sua silhueta, ou que estavam completamente fora do seu estilo, ou até mesmo que não combinavam com mais nada que ela tinha em casa. Era hora de aplicar tudo que eu estava estudando. Eu comecei a guiar as minhas clientes com os conceitos mais básicos da minha técnica, que você vai aprender nessas 3 aulas gratuitas e online. E eu vi que essas mulheres se reinventavam e se transformavam. Passaram a fazer compras mais acertadas, que casavam com o seu estilo e com as peças que já tinham em casa. Inconscientemente, elas viram os seus looks se multiplicando. Elas começaram a me marcar no Instagram, mostrando as inúmeras combinações que tinham feito com um pouquinho do que eu tinha ensinado. E me enviavam mensagens de como estavam se sentindo com aquele look.
Eu descobri que estar bem vestida, elegante e se sentindo bem com o seu look é possível sim, para qualquer mulher que queira. Basta conhecimento. Nesse momento nasceu a técnica Ser Chique Cabe no Seu Bolso. Eu comecei a ensinar mais e mais as minhas amigas, clientes e até parentes. E eu vi a mudança em suas vidas. A sua autoestima, segurança, autoconfiança, tudo mudou. Elas ficavam poderosas. Depois de ver tantas transformações acontecendo, eu fiz da minha missão de vida levar essa técnica para o maior número de mulheres possível, para que cada uma delas também possa transformar a sua vida. Eu sei que se você está aqui hoje comigo, é porque você tem tentado resolver as suas dificuldades na hora de se vestir, mas ainda não encontrou uma solução definitiva, não é? Passa horas e horas procurando na internet, Instagram, Facebook, YouTube, blogs de moda, segue blogueiras e celebridades, mas sempre está com a sensação que falta alguma coisa. Que passou um tempão procurando e no fim saiu apenas com algumas dicas desencontradas. Eu sei como é isso. Eu aposto que tem um monte de roupas no seu guarda-roupas, várias ainda sem nem ter usado, mas parece que nada serve bem e nada fica bom no seu corpo. Você tenta criar novas combinações e sair da monotonia, mas não se sente segura com os looks que você cria e acaba voltando sempre para as mesmas roupas, não é verdade? Primeiro, eu vou te falar onde você está errando. É eliminando os erros que você comete que você vai conseguir transformar a sua forma de se vestir para estar sempre bem vestida. Depois, nós vamos trabalhar os conhecimentos necessários para você nunca mais errar. Eu vou te mostrar aqui os principais erros que eu vejo as mulheres cometendo todos os dias, pensando que estão acertando. Ah, e um detalhe super importante. Para você aproveitar o máximo essa semana de moda, você precisa assistir todas as 3 aulas. Se perder uma aula sequer, sua perda será maior ainda, pois é da combinação do conhecimento de todas as 3 aulas que virá o seu maior aprendizado. Erro número 1. Usar uma roupa só porque a acha bonita. Usar ou comprar uma peça só porque acha bonita é um erro. A peça ser bonita é só uma parte da composição do look. Sem saber as outras partes, nada vai dar certo. A maioria das mulheres escolhem, compram e vestem peças só porque se encantaram por ela e a acham bonita, mas sem levar em consideração como a peça cai em seu corpo, como ela combina com as outras peças e acessórios que está usando e como é que isso se encaixa no seu dia a dia. Deixa eu começar com um exemplo aqui. Vejam só essa blusa. Ela é linda. Eu amei logo que a vi. Eu comprei por impulso, sem experimentá-la direito e sem levar em consideração como ela realmente caía em meu corpo. Percebam como ela cria um efeito de aumento da região dos meus ombros. E isso não é o desejado para mim. Eu tenho um tipo de corpo que é maior nos ombros e mais estreito no quadril e nas pernas. E a blusa, nesse caso, desvaloriza a minha silhueta. Esse erro eu não cometo mais. Esse é um erro muito comum. Combinar peças não é apenas em estampas e cores. A combinação vai muito além disso. Você precisa estar muito atenta às modelagens delas e como elas se ajustam ao seu biotipo. Então, será que você nunca vai poder usar essas peças? Calma, não é bem por aí, tá? Você pode sim ter essas roupas que sozinhas não favoreçam o seu tipo de corpo, mas junto com elas você precisa ter o conhecimento para saber usá-las, fazendo as combinações certas para que fiquem harmônicas em seu tipo de silhueta. Enquanto isso não acontecer, elas vão ficar encalhadas no seu guarda-roupas. Erro número 2. Comprar o que está na moda somente porque está na moda. Todos os dias somos bombardeadas com centenas de imagens de mulheres lindas, vestindo-se belas em lugares paradisíacos. Tudo para te convencer a comprar a próxima peça de roupa, que provavelmente você não precisa. Então, nada mais natural que quando você vê uma foto bonita na internet, também deseje se sentir assim. O que acontece invariavelmente é que você vê a peça, acha linda e compra. E o resultado são infinitas peças encalhadas, amontoadas no seu armário e muitas ainda com a etiqueta da loja. Você provavelmente na hora que fez a compra tinha certeza que aquela peça seria a peça que faltava no seu armário, que com ela tudo seria perfeito e estaria sempre linda. O erro foi antes da compra. Foi não ter levado em consideração informações importantes sobre o seu tipo de corpo, o seu estilo, o seu dia a dia e como essa peça combinaria com as outras que você tem no armário.
Seja bem honesta agora. Quando isso acontece, você pensa em como essa peça vai cair no seu corpo? Se ela favorece o seu biotipo físico ou não? E quanto ao seu estilo? Ela casa com os seus gostos e suas preferências? Ela combina com a sua personalidade? E para ir um pouco mais além, como é que essa peça combina com todas as outras que você tem no armário? A maioria das mulheres não se faz essa pergunta quando vai tomar uma decisão de compra. Nesse caso, ela vê que a peça está na moda, que está super em alta, as amigas ou conhecidas estão usando e compra. Por incrível que pareça, esse é o erro mais comum entre todas as mulheres que eu conheço. Erro número 3, tentar copiar looks de blogueiras e de fotos na internet. Depois de se frustrar com todas as compras que fez e com as peças lindas que tem e não consegue usar, aí você acha que o problema está em você, em uma falta de criatividade que você pensa que tem. E qual é a solução? Vamos copiar os looks de fotos que eu gostei, né? Se ficou bom nelas e o corpo é parecido, vai que fica bom em mim também, certo? Errado! Você está vendo o resultado final do look sem saber como foi que ele foi construído, sem saber no que ela se inspirou, onde ela iria usar e principalmente como isso casa com o seu estilo e a sua personalidade. Você pode até copiar, mas precisa entender como aquele look foi construído, para poder dar o seu toque pessoal e adequá-lo ao seu estilo de vida, aos seus hábitos e ocasiões que normalmente você frequenta. Erro número 4. Achar que a solução para estar sempre bem vestida é ter muitas peças no seu armário. É muito comum as mulheres acharem que precisam sempre ter todos os tipos de cortes, estampas e modelagens para todas as peças. Assim, elas poderiam sempre combinar da melhor forma. Você até pode pensar que ter um armário infinito seria a solução dos seus problemas. E muitas mulheres pensam assim. Acham que comprando uma infinidade de peças terão looks novos e na moda para usar todos os dias. Mas isso também é um erro. O que determina como você está bem vestida não é a quantidade de peças que você tem, e sim como você combina as opções. Erro número 5. Buscar dicas em vez de uma solução definitiva. A pergunta que eu mais recebo em todas as lives que eu faço é: tem um casamento ou um evento para ir, o que eu devo usar, Marina? Isso é uma dica. Não é uma solução definitiva que resolva todas as dúvidas que invariavelmente você tem sobre moda. Sabe por quê? Imagina no próximo evento, o que você vai usar? Outras dúvidas com certeza irão surgir. Já reparou que quanto mais dicas você encontra, mais dicas você precisa? O erro está justamente em achar que dica é solução, e não é. A internet está cheia de informações e cheia de dicas, só que dicas não são solução. Elas podem até resolver um problema pontual, mas estão longe de ser uma solução definitiva. Esses são erros que as mulheres cometem todos os dias, sem nem ter consciência que estão errando. Elas cometem esses erros porque, intuitivamente, parecem ser a coisa certa a fazer. E isso não é culpa sua. Apesar de sermos muitas vezes cobradas e julgadas pela nossa aparência, não existe uma educação formal de moda. Na escola não se ensina como se vestir ou como criar o look que deseja. Aliás, na maioria das escolas se ensina o contrário, vista um uniforme. Então é natural que as mulheres cometam esses erros todos os dias. A falta de conhecimento nessa área é tão grande que a maioria das mulheres nem sequer sabe que estão errando na hora de fazer compras e se vestir. Mas pode ficar tranquila, tá? Que na próxima aula você vai ver a luz no fim do túnel. E é justamente por isso que eu estou aqui, para te mostrar tudo o que você precisa saber para estar sempre bem vestida para qualquer ocasião. Todos os erros que eu falei passam invariavelmente pela falta de 3 conhecimentos. Começando pela falta de conhecimento do próprio corpo e de como ele se relaciona com as modelagens, tecidos, cores e estampas. Se você não sabe como reconhecer o seu corpo, você pode usar roupas que não lhe caem bem e não combinam com o seu tipo físico, criando uma silhueta desproporcional e não ideal. Você não saberá fazer as combinações entre cores e entre as estampas que mais podem te valorizar, correndo o risco de usar estampas que chamam muito atenção para as partes que você quer diminuir. Você não saberá como aproveitar o jogo de cores e proporções para criar uma silhueta equilibrada e visualmente atraente. A proporção entre corpo e roupa tem grande influência no seu visual. Mas o mais importante,
Você não vai se sentir bem com você mesma e nem com a sua forma de se vestir. E aí, a autoestima já começa abalada logo pela manhã. Você já se sentiu assim? Eu sei como é, mas acredite, existe solução. Está vendo por que eu insisto tanto que você não pode perder essas aulas? Em seguida, é a falta de clareza sobre o seu estilo, gostos e preferências. Não ter essa clareza faz com que você compre peças desencontradas, que podem até ter uma combinação de cor, mas não casam entre si. Faz também que você tenha um monte de peças no guarda-roupas, mas que cada uma tem apenas uma única combinação possível, que acabam ficando repetitivas. Se você não sabe ainda qual é o seu estilo pessoal, você não terá direcionamento para montar os seus looks. Você comprará peças desencontradas e sem coerência com as que você já tem no guarda-roupas e ficará com um monte de peças encalhadas. Você não saberá como aproveitar melhor as peças que você já tem por não saber fazer as combinações corretas. E o pior de tudo, você não vai se sentir bem com o que você está vestindo. E por último, não ter no seu armário as peças que eu chamo de peças coringa. Peças que transitam por todos os estilos, ambientes, dia e noite, sem criar conflitos com o restante do look. Como eu falei nos erros antes, é muito comum as mulheres comprarem roupas por impulso, porque viram uma vitrine bonita ou alguém que admiram usando uma peça ou um acessório. O problema é que, se o seu guarda-roupas não for bem planejado, essas compras por impulso, em vez de multiplicar as possibilidades que você tem em casa, acabam restringindo, diminuindo a quantidade de looks que você poderia criar. E eu estou falando daquelas peças que são verdadeiras multiplicadoras de looks. A ausência dessas peças coringa faz com que você tenha que, a cada nova estação, fazer grandes compras para preencher o vazio que você pensa que existe em seu guarda-roupas. Se você não tem as peças coringa, você não conseguirá misturar outras peças mais diferentes que você já tenha. Você ficará sem opções para construir looks neutros, mudando somente acessórios. Você não conseguirá multiplicar os seus looks de forma fácil e certeira. Hoje você deu o primeiro passo na direção certa. Você começou a entender os erros que comete sem nem saber que está errando. O segundo passo vai ser na próxima aula. Nela, eu vou te mostrar os conhecimentos necessários para você estar sempre bem vestida. Eu vou te mostrar os pontos mais importantes na hora de escolher os seus looks e também na hora de fazer compras. Você vai entender o que precisa saber para fazer escolhas certeiras que te levarão a um guarda-roupas mais versátil e aos looks que você tanto deseja, sem gastar uma fortuna com isso. Você não vai ser louca de perder, né? É muito importante para mim saber qual é a sua mais sincera opinião sobre esse conteúdo, se você gostou, se você ficou com alguma dúvida ou se apenas quiser falar o que está pensando. E para deixar o seu comentário, basta clicar na imagem abaixo que você será direcionada para a comunidade no Facebook que eu criei exclusivamente para essa semana de moda. Lá as meninas estão se conhecendo, trocando ideias e eu estou respondendo pessoalmente o máximo possível de perguntas. Então pode escrever que eu prometo que eu vou ler todos os comentários. Ah, e não deixe de entrar no meu grupo VIP do WhatsApp. É um grupo silencioso onde somente eu mando mensagens. Nele você vai ficar sabendo de tudo o que está acontecendo nessa semana de moda e vai receber todos os links para não perder nada. O link está aqui abaixo desse vídeo, nessa página. Eu vou postar tudo o que está acontecendo lá na comunidade do Facebook, no meu canal do Telegram e no grupo VIP do WhatsApp. Assim eu tenho certeza que você não vai perder nadinha. No próximo episódio, eu vou te mostrar em detalhes que é possível sim transformar o seu visual e melhorar a sua autoestima sem muito esforço. Lembra do brinde que eu falei no início da aula? Pois é, eu preparei um resumo em PDF com todas as informações mais importantes dessa aula para você poder baixar no seu celular ou no computador e consultar quando você quiser. Logo aqui abaixo da aula vai aparecer um botão para você baixar o PDF. Basta clicar nele para receber o seu resumo. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Eu não sabia qual era a minha cor predileta e nem qual era a roupa que eu mais gostava. Na verdade, eu nem sabia que eu não sabia. Eu descobri que através das cores neutras, de looks monocromáticos, eu podia continuar alegre ou usando nos meus acessórios, nas minhas bijuterias que eu tanto gosto. Não pensava se aquela roupa combinava com o meu estilo, com o meu tipo de corpo
ou se aquela cor favorecia o tom da minha pele. Hoje eu olho para o meu guarda-roupas e entendo cada peça, como elas vão ficar no meu corpo, em que lugares eu posso usá-las e as peças que realmente eu preciso. A minha maior dificuldade era escolher roupas que me valorizassem e que transmitissem a minha verdadeira imagem. E agora, conhecendo o meu estilo pessoal, a minha cartela de cores e a temperatura da minha pele, eu pude montar looks para o dia a dia, para o meu trabalho e para as ocasiões especiais, o que tem me deixado muito mais confiante e muito mais segura. E o meu dilema sempre foi o seguinte: ter um armário abarrotado de peças e nunca saber o que vestir. Parecia que nunca tinha roupa. Eu saía sempre de casa frustrada, para o trabalho atrasada, frustrada. Hoje eu consigo identificar, eu sei qual que é o meu estilo, eu sei o meu tipo de corpo, eu tô aí aprendendo a misturar cores, eu tô usando misturar cores, eu tô usar estampas, né? Aquela mistura de estampas, aquele mix de estampas. Gente, isso é maravilhoso. Para a nossa autoestima como mulher, não tem, é só quem passa por essa experiência para saber.